A gente volta a falar sobre o tarifaço. As empresas brasileiras estão na expectativa para a entrada em vigor da nova taxa dos Estados Unidos, possivelmente nessa quarta-feira. E o nosso entrevistado agora é o economista, ex-Funsex e ex-secretário de Comércio Exterior, Roberto Janete da Fonseca. Doutor, como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, muito bem-vindo. Boa noite a todos os ouvintes. Ô, doutor, o senhor sempre fala, né, nessa discussão do tarifaço, racionalidade e também diplomacia, muita discussão. Agora, no meio desse turbilhão político que virou essa relação também com os Estados Unidos e por causa do presidente Donald Trump, essas palavras são fáceis de serem aplicadas ou não necessariamente? Não necessariamente. Eu acho que precisa ter maturidade, precisa ter equilíbrio para que se mantenha a serenidade e não faça nada impulsivo. Uma atitude impulsiva, uma atitude de retaliação impensada pode ser muito grave, pode ser muito prejudicial ao país e aos brasileiros. Então eu acho que está agindo bem o governo em dar especialmente o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro Márcio Elias Rosa, eles têm dado um tom de paciência, vamos pensar juntos, vamos ouvir o que o setor produtivo tem para falar e avaliar as alternativas de negociação que nós temos pela frente. Eu sempre me lembro, fazendo uma analogia, você tem aquele jogo de xadrez, quando os grandes mestres estão nos grandes jogos de xadrez, que tem que pensar a jogada, às vezes 3, 4 vezes na frente, porque você não tem que pensar qual é a alternativa que o teu adversário pode usar. Eles ligam um cronômetro e ficam, às vezes, 15, 30 minutos ou mais tempo pensando nas várias alternativas de jogada. É uma situação parecida, porque isso é um xadrez geopolítico. Essa medida não tem origem técnica, não tem base técnica, ela é uma medida geopolítica. Então nós temos que ter muita serenidade, lucidez, para olhar e tentar agir de uma maneira que eu sempre repito, racional e pragmática, porque senão nós podemos dar um tiro no pé. Doutor Janete, agora a pergunta de Denise Campos de Toledo aqui nos nossos estúdios. Denise. Roberto Janete, boa noite. Eu queria saber se, considerando a aplicação da tarifa dos 25% a partir de amanhã e, em paralelo, prosseguindo com as negociações, principalmente do setor privado. Mas o governo, nessas propostas que ele vem discutindo de ajuda aos setores mais prejudicados, às empresas que sofram maiores consequências com essa tarifação, há possibilidade de uma ajuda efetiva? Se fala, inclusive, de algum crédito para as empresas que misturam fertilizantes, que é um outro aspecto dessa tarifação também, mas que tem relação com a guerra no Oriente Médio. O governo tem como agir para minimizar danos para esses setores e ajudar, inclusive, a encontrar novos mercados? Com certeza, eu acho que o governo pode ajudar muito, mas também o próprio setor privado tem que sair da zona de conforto e buscar alternativas e soluções, buscar novos mercados, por exemplo. Tem mercados na África, na Ásia, na própria América Latina, onde nós podemos redirecionar as nossas exportações, nem todas, eu sei que tem setores, cada setor tem um problema específico, mas também eu vi assim a série de propostas, por exemplo, estimular mais o drawback para que a gente possa melhorar a competitividade, valorizar também se reintegra, dando uma parte de devolução dos impostos que ainda são cobrados na cadeia produtiva, financiamento do BNDES para as exportações, tanto para o capital de giro no pré-embarque como depois no pós-embarque. Há várias medidas que atenuam a dificuldade financeira e econômica que as empresas estão passando. Do ponto de vista macro, a medida da tarifaço não tem um impacto muito grande no Brasil, mas na hora que você olha no micro, com lupa, cada setor, você vai encontrar setores que têm 30%, 40%, 50% das exportações dirigidas aos Estados Unidos e alguns com alto coeficiente exportador. Aí a coisa pega, porque ela não pode perder de repente o acesso ao mercado americano, ou pelo menos reduzir drasticamente o volume, porque vai ficar mais caro, e tem que ter alternativa. O que ela vai fazer? Então vai buscar outro mercado, vai redirecionar para o mercado interno, vai dar desconto para obter melhor demanda. Então tem muitas alternativas a serem feitas, e eu acho que o governo pode ajudar e está ajudando, talvez possa fazer ainda mais. E é uma questão de evolução agora. Isso é um jogo dinâmico.
A gente tem que continuar cada dia observando o que está acontecendo no mercado e tomando as decisões e as alternativas que a realidade impõe. Doutor Janete, o senhor falou de jogo de xadrez e ela quer saber do xadrez político dessa história. Pergunta de Dora Kramer. Dora. Pois é, boa noite, secretário. Exatamente. O Tiago já me facilitou a introdução, mas eu vou fazer a que eu tinha pensado, porque o senhor falou de sair da zona de conforto. Então, vou embarcar na sua proposta e vou trazê-lo, como o Tiago falou, para o campo da política. Olha só, o que rola no campo político é que o governo quer aproveitar essas tratativas, essas conversações com o setor produtivo para se aproximar política e eleitoralmente do empresariado, até aproveitando que nesse momento a questão do tarifaço está pegando super mal para o adversário dele, principal adversário, Flávio Bolsonaro, junto à opinião pública. O senhor acha que tem chance de prosperar essa ideia do governo de aproveitar esse momento, conversar sobre tarifaço e a partir daí obter um benefício político eleitoral? Boa noite, Dora. É um prazer falar com você. Eu acho a sua pergunta extremamente pertinente. Não há dúvida de que política é isso. É perceber nos eventos, nos fatos que acontecem, aquilo que pode ser feito do ponto de vista de melhorar a popularidade, melhorar a comunicação, melhorar o diálogo daqueles que estão no governo com os eleitores e com o público em geral. E no caso aqui, os empresários, certamente os empresários esperam um governo que tenha atitudes propositivas, que ajude a resolver esses problemas que surgiram e que estão fora do controle do empresário. De repente, uma canetada e aquela empresa que tinha investido nos Estados Unidos, feito aberto mercado, criado canais de comunicação, distribuição, ele vê todo o seu trabalho sendo prejudicado. É óbvio que o governo tem um dever, eu diria até, do ponto de vista econômico e político, de ajudar os empresários e manter os empregos. Vamos pensar também que são milhões de pessoas empregadas nesses setores. Então, essa dita ajuda, entre aspas, não é somente para a empresa em si, é para a economia brasileira, é para a exportação brasileira, é para os funcionários, os empregados dessas empresas que não querem, de a noite para o dia, por causa de uma canetada do presidente americano, perder o seu trabalho, perder a sua função e serem dispensados. Então, eu acho que sim, é uma medida que são medidas que têm impacto social, têm impacto econômico, têm impacto político. E tudo isso faz parte do mesmo evento, que é o tarifaço e aquilo que a gente tem que fazer para minimizar os efeitos do tarifaço em cima da sociedade brasileira. E o aproveitamento disso, do ponto de vista político, eu acho legítimo e perfeito. Doutor Janete, agora a pergunta de Cristiano Vilela. Vilela. Doutor Janete, boa noite. Doutor, na linha do que o senhor colocou agora, inclusive com relação a essa necessidade do governo encontrar formas de alguma forma auxiliar tanto as empresas, mas a própria geração de empregos e a empregabilidade diante de um contexto esse como tarifaço, de que forma a gente pode analisar a atuação do governo brasileiro ao longo desses 12 meses, né? Nós temos um problema que se iniciou no dia 9 de julho do ano passado. Na sua avaliação, o governo conseguiu atuar desde o início no sentido de dar condições a isso, ou talvez de fato tenha se perdido um pouco dentro da narrativa política e talvez só agora, onde nós estamos aí realmente na reta final, é que de alguma forma vai buscando alternativas ou buscando formas de minimizar esses impactos? Olha, eu acho assim, quer dizer, houve no início uma letargia, uma inércia muito grande do governo brasileiro em conseguir manter um acesso mais direto e privilegiado com o governo americano. Eu me lembro, em abril do ano passado, logo que ocorreu o tarifaço, os nossos canais de comunicação com o governo americano eram quase nulos. Então, isso foi sim uma falta de previsão diplomática, a estratégia, pode ter sido. Mas eu acho que a partir do problema surgido, começaram os ensaios com vários atores, né? No caso, repetindo, o vice-presidente Geraldo Alckmin, acho que teve um papel fundamental nisso, o ministro Mauro Vieira,
Agora o ministro substituto do Alckmin, o Márcio Elias Rosa, enfim, vários começaram a participar dessas reuniões com o USTR, Departamento de Comércio, Departamento de Estado. Agora, temos que levar em conta que, do outro lado, nós temos um interlocutor, que é o governo americano, extremamente errático, imprevisível e, de certa forma, até, eu diria, ilegal, porque as medidas que eles tomam não tem base técnica e nem lógica. Então, você vai para uma reunião para você negociar uma questão tarifária, e a questão não é tarifária, quer dizer, a tarifa é o efeito, a causa é o problema geopolítico. Eles querem medir coisas impossíveis, acabar com o PIX ou tornar o PIX oneroso, querem exclusividade das terras raras, dos metais críticos, enfim, querem medidas que jamais o Brasil poderia aceitar, dentro de uma lógica também de soberania e de autonomia daquilo que a gente pretende fazer com os nossos recursos, com as nossas riquezas. E a própria defesa da sociedade brasileira de uma intervenção externa que não foi eleita para intervir no Brasil. Ninguém elegeu os Estados Unidos para ditar o que o Brasil tem que fazer. Quem foi eleito é o governo brasileiro, pelos seus representantes, pelo Congresso, e eu acho que nós estamos agindo relativamente bem, com serenidade. Eu acho que não teve até agora nenhuma batida de frente, nada que tenha sido excessivo. E comparando até com a presidente do México, que tem tido um trabalho muito bem feito também, com o primeiro-ministro canadense, com os europeus, eu acho que os países estão se comportando com os Estados Unidos, procurando manter aquilo que eu acho que é o equilíbrio emocional. Porque é muito fácil você perder equilíbrio emocional diante das investidas e das agressões verbais e factuais que o governo Trump tem feito ao redor do mundo. Acho que o Brasil, nesse sentido, tem se comportado de forma bastante considerável, bastante razoável. Doutor Janete, rapidamente para a gente fechar. Denise? Essa falta de equilíbrio hoje seria a aplicação da reciprocidade, por exemplo, porque há temor, inclusive, em relação àquela tarifa adicional de 12,5%, que pode ser anunciada talvez ainda nesta semana. Reciprocidade poderia produzir reações mais negativas ainda? Nós precisamos tomar muito cuidado com retaliação e reciprocidade para não prejudicar o próprio consumidor, o próprio povo brasileiro. Então, porque quando você coloca, por exemplo, um imposto adicional como retaliação em produtos americanos, quem vai pagar mais caro é o consumidor brasileiro, seja a indústria que importa uma matéria-prima, uma máquina, um insumo qualquer da indústria, seja o consumidor no produto final, que vai encontrar um produto mais caro na prateleira do supermercado, porque tem uma tarifa que o Brasil estaria colocando em sendo produto americano por retaliação. Então, eu acho que a retaliação a gente precisa tomar muito cuidado para não ser uma autorretaliação e não uma retaliação para o americano. Eu acho que tem outras maneiras mais inteligentes de colocar pontos de barganha, pontos de negociação, muito mais no sentido do que a gente pode colaborar para criar uma melhor relação, um melhor ambiente de negócio entre as empresas brasileiras e americanas, e que tenha, por sua vez, o apoio de ambos os governos, porque os governos, em princípio, devem apoiar suas empresas, não ser contra elas. E no caso dos Estados Unidos, eu vejo, tem empresas americanas que estão bastante interessadas em aprofundar a relação com o Brasil de uma maneira saudável, de uma maneira positiva, sem imposição, com equilíbrio. Basta o governo americano ter um pouco mais de juízo, apoiar essas empresas, e nós do lado de cá fazemos um bom exercício também de negociação altiva, com dignidade, com inteligência, para tirar proveito dessa situação onde a gente está embaralhando todas as cartas e começando um novo jogo, que eu espero que a gente tenha habilidade para, pelo menos, trabalhar no nível de equilíbrio. Doutor Roberto Janete da Fonseca, empresário, como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, pelas análises. Volte sempre à Jovem Pan, doutor. Um abração. Eu agradeço a vocês. Obrigado. Muito obrigado.